Boa noite, está no ar o Rede TV News nesta quinta-feira, dia 18 de setembro. Vamos embora que tem muita notícia. Justiça decreta a prisão de mais 3 suspeitos de executar o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz. Para o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, não há dúvida da atuação do PCC no crime. Câmara dos Deputados aprova urgência na tramitação da anistia para os condenados por tentativa de golpe. Deputado Paulinho da Força é o relator. Presidente Lula diz que PEC da blindagem aprovada na Câmara não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro. A polícia divulgou hoje os nomes dos 3 suspeitos. Está aí as fotos, acho que a gente pode até voltar. São suspeitos de envolvimento na execução do ex-delegado Rui Ferraz no litoral paulista. Um deles é apontado como chefe do PCC na Baixada Santista. Felipe Avelino da Silva e Flávio Henrique Ferreira de Souza já são considerados foragidos. Eles foram identificados por material genético, encontrado em um dos carros abandonados pelos suspeitos. Flávio não tem antecedentes criminais. Já Felipe, vulgo Mascherano, acumula passagens por tráfico de drogas, roubo e já cumpriu 6 anos de prisão. Ele também é conhecido por atuar pela facção criminosa no Paraguai. A polícia não detalhou a participação exata dos suspeitos na emboscada, mas tem a certeza que a morte de Rui Ferraz foi encomendada pela facção. Nós não resta dúvida. A dúvida, e a gente não descarta as possibilidades, é se a execução foi motivada por conta do combate ao crime organizado durante toda a carreira do delegado ou por conta de uma atuação atual como secretário municipal em Praia Grande. Agora, que há participação do crime organizado, para nós não resta dúvida. Então tem um histórico de relatórios de inteligência que ele exerce, inclusive, uma função de final da disciplina, como assim chamado, na região do ABC, uma função de relevância dentro da organização criminosa. Então não tem como descartar, isso é um fato, o crime organizado participou da execução. Agora, a motivação que ainda está em aberto, nós estamos avaliando as 2 possibilidades. Uma mulher que confessou ter transportado um fuzil usado no crime de Praia Grande até Diadema, na Grande São Paulo, teve a prisão temporária decretada. Taesle Oliveira Pires respondia um processo por tráfico e era procurada desde 2023. Em depoimento, disse que foi acionada por um membro da quadrilha em troca de uma dívida de drogas. Esse apoio logístico foi dado um dia após o crime, na terça-feira, que ela recebeu essa missão de ir até a Praia Grande num determinado endereço, que ainda nós estamos investigando, voltar para a casa dela e esse indivíduo que ela descreve, tem o diminutivo, como a doutora Ivalda falou, passa e pega para levar embora. No final da tarde, a polícia identificou Luiz Antônio Rodrigues como responsável por pedir que Taesle buscasse a arma. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra torcidas organizadas. Dos 39 mandados de busca e apreensão, 9 foram cumpridos em sedes de torcidas organizadas. Os agentes apreenderam materiais, uniformes, equipamentos eletrônicos, além de porretes explosivos que seriam usados em brigas. A polícia descobriu que muitos dos confrontos entre torcidas que terminam com mortos e feridos são marcados pelas redes sociais. Quase sempre, os criminosos se comunicam através de códigos. Paz nos estádios, mas paz escrito com S. A início a gente pensou que podia ser apenas ali um erro de digitação, mas quando nós fomos ver que aquilo ali era sistemático, na verdade esse paz era pelotão de assalto surpresa. Um integrante da torcida jovem do Botafogo foi preso em flagrante com um revólver. Na última semana, antes do clássico entre Botafogo e Vasco, Rodrigo José da Silva Santana foi baleado na cabeça em um confronto na Zona Norte e não resistiu. Um outro vascaíno foi atingido por um tiro no pé. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que vai até as últimas consequências para punir os culpados pelos descontos ilegais, as fraudes nos benefícios do INSS. A repórter Gabriele Freire tem as informações direto de Brasília. Oi, Gabriele, boa noite. Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, Volney Queiroz disse que a determinação do presidente Lula é buscar respostas sobre as fraudes do INSS. Vamos ouvir esse trecho do que ele falou.
As investigações serão amplas. O presidente da República me recomendou expressamente que fosse as últimas consequências em busca de saber quem foram aquelas pessoas que fraudaram e lesaram os aposentados. E hoje, no Congresso, a CPMI do INSS ouviu testemunhas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Mas os depoimentos não foram como esperado. Durante mais de 8 horas, os deputados e senadores tentaram tirar informações de uma dessas testemunhas, o advogado Nelson Williams, apontado como um dos beneficiados por esse esquema. Mas ele usou o direito de ficar em silêncio. Agora há pouco, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse que está negociando para levar na semana que vem o careca do INSS até a CPMI, em troca de dispensar o filho e a mulher dele dessa fase de depoimentos das testemunhas. Agora, quem está nesse momento na CPMI dando depoimento é Milton Salvador, que foi apontado como sócio do careca do INSS. Mas agora, durante esse depoimento, ele negou qualquer tipo de relação entre os dois. Amanda. O advogado Nelson Williams não quis assinar o termo se comprometendo a dizer a verdade na CPMI. A decisão é respaldada pelo Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão, ele foi questionado pelos parlamentares sobre o envolvimento nas fraudes e negou qualquer ligação com os desvios no INSS. Na semana passada, foram apreendidos bens de luxo na casa de Williams. No depoimento, ele negou conhecer Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, apontado como o principal operador do esquema de descontos ilegais. Nelson Williams afirmou, no entanto, ter ligação com Maurício Camisotti, empresário preso na semana passada por ser sócio de uma entidade beneficiada pelas fraudes na Previdência. Depois dessa resposta, o advogado decidiu usar o direito de ficar em silêncio. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, será o relator do projeto de anistia na Câmara. Paulinho da Força é considerado um deputado de bom relacionamento com governistas, oposição e com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator das ações sobre a tentativa de golpe de Estado. A escolha foi anunciada um dia após a Câmara aprovar a urgência para o projeto de anistia. Com isso, o texto será analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. A urgência foi aprovada por 311 votos a 163. O texto apresentado para a urgência é uma proposta antiga que deverá ser descartada. A discussão agora é sobre o que será colocado em votação. O PL defende uma anistia geral e irrestrita que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Os partidos de esquerda aceitam negociar uma redução nas penas para condenados que tiveram participação menor na trama golpista. Paulinho da Força disse que espera ter uma proposta já na semana que vem. A ideia é um pouco dessa, da pacificação, ou seja, da gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. O presidente Lula criticou hoje a chamada PEC da blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados essa semana. Durante uma solenidade no Planalto, Lula disse que o texto aprovado pelos deputados não é uma coisa séria. A votação ontem no Congresso Nacional, sabe, da prerrogativa, garantindo imunidade da forma que foi garantida, até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro. Prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É de que a classe política existente hoje, a começar de mim, ela pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que um outro país é possível de ser construído. Em entrevista hoje ao José Luiz da Atena, o ex-presidente Michel Temer também criticou a aprovação da PEC da blindagem. Eu lamento muito, viu, da Atena, que tenha havido a votação
dessa chamada PEC da blindagem, né? Isso é fruto do quê? Da radicalização, da falta de diálogo. Para o meu paladar político, o ideal dos ideais seria manter o que existe hoje. Poderia haver uma lei, ao invés da PEC da blindagem, dizendo quando o Supremo consultar a Câmara ou o Senado, ela tem 15 dias para dizer se concorda com o prosseguimento do processo ou não. Porque hoje não tem prazo. Muitas vezes pede-se lá, e aquilo fica parado, fica paralisado. União Brasil deu 24 horas para que os filiados do partido deixem os cargos que ocupam no governo Lula. A legenda comanda o Ministério do Turismo, ocupado pelo deputado Celso Sabino. Além do Ministério, o partido tem diversos filiados em cargos comissionados da administração pública. A relação com o governo teria se desgastado depois de o presidente Lula disse que o presidente do partido, Antônio Rueda, não gosta dele. Segundo pesquisa Quest, o presidente Lula lidera todas as disputas de primeiro e segundo turno na disputa nas eleições de 2026. Ao todo, o levantamento monitorou 8 cenários de primeiro turno e 9 de segundo. Vamos ver os números se os embates fossem entre o atual presidente da República e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, e entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. De acordo com a pesquisa, Lula e Tarcísio mantiveram estabilidade em relação ao levantamento feito no mês passado. O presidente aparece na frente com 43% das intenções de voto e o governador paulista com 35%. Se o adversário de Lula fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula também teria vantagem. Na pesquisa feita neste mês, ele aparece com os mesmos 47% do levantamento anterior. Bolsonaro perdeu 1 ponto e aparece com 34% das intenções de voto. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O BNDES liberou 40 bilhões de reais em crédito com juros mais baixos para exportadores atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos. A ação faz parte do Plano Brasil Soberano do governo Lula. Para ter acesso ao crédito, é preciso cumprir alguns requisitos, como a garantia da manutenção dos empregos. Que a empresa já pode apresentar que foi prejudicada com tarifaço de 50%, que teve um prejuízo de mais de 5% do seu faturamento, já pode buscar financiamento. São taxas de juros de 7% a 10% ao ano, dependendo do porte da empresa, 30 bilhões de reais, também para diversificar novos comércios para exportação, e mais 10 bilhões de reais quem está abaixo disso. Qualquer empresa, ninguém vai ficar para trás. É necessário verificar também se a empresa atende os critérios através de uma autenticação na página do banco na internet. Depois, o sistema vai indicar quais as soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas. O SUS completa amanhã 35 anos de vida. O maior sistema de saúde público do mundo leva atendimento de graça para todo o país. A dona Eudócia e o seu José lembram bem como era a saúde antes do SUS. Era difícil para a gente, até para vacinar uma criança era difícil. Longe, você ia para Brigadeira, Luiz Antônio, você ia para lá para Pérola Baite, lá para o centro. Tinha que cruzar a cidade. Ia. Antigamente, só os trabalhadores com carteira assinada tinham acesso garantido aos hospitais administrados pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPES. Quando uma pessoa era, por exemplo, atropelada na rua e ela não tinha carteira de trabalho, ela era levada para um hospital e escreviam lá no prontuário dela indigente. Foi só com a Constituição de 88 que a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. Então, em 1990, o SUS foi regulamentado. Em 2025, mais de 213 milhões de brasileiros têm acesso ao Sistema Único de Saúde. Mas foi só na pandemia, quando todo mundo estava em casa, que o SUS ganhou protagonismo. Na época, entrar por uma porta como esta, de um posto de saúde e ser vacinado, significava resgatar um pouco de vida. Uma vida que só se mostrou possível com saúde para todos. Todo mundo diz, se não fosse o SUS, o impacto da pandemia teria sido muito maior, né?
Então, o SUS, de alguma forma, vai entrando, né? Por mais que as pessoas tenham críticas, há dificuldades, há problemas, é como se o SUS tivesse um pouquinho entrado mais no coração das pessoas, né? Em regiões mais pobres, as longas filas de espera e a dificuldade para agendar consultas ainda são um desafio. O SUS é subfinanciado, então precisa de ter mais recurso. O pessoal acaba reconhecendo que faz muito com o pouco que tem. Uma conquista que acontece aos poucos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, teve o visto liberado pelos Estados Unidos para acompanhar o presidente Lula na ONU na semana que vem. Recentemente, o Departamento de Estado revogou vistos de funcionários do governo brasileiro ligados ao programa Mais Médicos. Padilha comandava a pasta em 2013, ano em que foi criado o programa que foi criticado pelo atual governo Trump. Ele só não teve o visto cancelado porque estava vencido. O novo visto limita as movimentações do ministro. Veja isso, essa é a parte mais importante. Há 5 quarteirões ao redor do hotel em que ele ficará hospedado e a rota até o distrito onde fica o prédio da ONU. Só isso que ele poderá frequentar. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã a partir das 19h55. Até lá. Tchau, tchau.